Fala galerinha, beleza? Agora nessa aula 8, né, pós-prova, nós realizamos aí uma avaliação no nosso curso de graduação de Direito, Civil 4, né, um material que a gente já falou em revisão, tópicos de revisão de prova, fizemos um vídeo de correção a título de exercício, para as pessoas que estão acompanhando aqui o canal e não são nossos, não estão com a gente na sala de aula assistindo às aulas presenciais, nós fizemos a título de correção e realização de atividades para quem se prepara para a OAB ou quem está estudando para outro tipo de concurso. Combinei com o pessoal da turma, né, para poder explorar um pouco mais o tema uso capião. Não tem como falarmos de uso capião em uma aula apenas, né? A maioria dos estudantes de direito que, obviamente, não tem um conhecimento profundo sobre a matéria, sabem o que é uso capião, como todas as pessoas têm ideia do que seja a uso capião. Mas eu decidi, combinei com os alunos de aprofundar um pouco mais, né, nessa matéria, dedicar um pouco mais de tempo e começar a classificar uso capião, falar das espécies, modalidades, explicar ponto a ponto, ler o artigo, a letra fria da lei, fazer um resumo sobre questões específicas, falar um pouco do conceito e tirar dúvida em sala de aula. Nessa semana a gente vai preparar um pouco também um caso concreto para tentar identificar essas espécies dentro do caso concreto para poder a gente ter mais intimidade com o assunto. Obviamente que a graduação não vai permitir com que possamos aprofundar completamente no tema, mas aí vai buscar individualmente, cada aluno pode buscar individualmente o seu estudo e aprofundar mais ainda, né? Eu procuro aqui trazer o máximo de conhecimento possível para vocês. Você que não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal para o YouTube reconhecer que o nosso canal está trazendo conteúdos interessantes que possa agregar para a carreira de vocês, tá? Então, eu preparei esse material ele não estava preparado na aula. Na sala de aula, nós lemos o Código Civil, falamos um pouco, eu ditei questões de conceito, coloquei de uma forma bem resumida, como eu vou colocar também na próxima aula, o conceito e a natureza jurídica de uso capião. Tá? Se vocês forem pesquisar, algumas pessoas tratam uso capião no masculino e outras tratam no feminino. O mais adequado é falar uso capião, até mesmo pela sua origem de palavra do latim. Eu coloco aqui embaixo como conceito natureza jurídica, usus, do latim uso, capionem, do latim aquisição. A aquisição por uso, que significa aquisição pelo uso. A uso capião é entendida, a uso capião como feminino, assim como a aquisição do direito real através do exercício da posse mansa, pacífica, continuada e duradoura. Falei em sala de aula que no estudo do direito não podemos classificar determinados assuntos de maneira rigorosa, mas temos que, dependendo do caso concreto, entender o conceito e, a partir daí, abrir a nossa cabeça para algumas novidades, como nós vamos ver ao longo dessa matéria, que uma determinada espécie de uso capião exige a posse mansa, pacífica, continuada e duradoura, porém, não exige a boa-fé. Tá? Se não exige a boa-fé, nós temos aí próximo uma má-fé, e será que uma posse de má-fé sempre será mansa e pacífica? Então, fica esse questionamento. Então, o conceito básico, em tese, de uso capião, pela experiência profissional que tenho, pelos estudos, né? Esse, posse mansa pacífica, continuada e duradoura. É o que nós temos que ter em mente quando tratar-se do tema uso capião. E aí, ao longo do estudo, nós vamos desenvolvendo e vendo se podemos ampliar ou modificar um pouco mais esse conceito, tá? Preparei e coloquei aqui para vocês que é sabido que não apenas a propriedade pode ser adquirida através do uso capião, mas outros direitos reais, tais como servidão, usufruto e uso. A uso capião está dentro das formas de aquisição de propriedade imóvel
e dentro de um dos modos de aquisição de propriedade móvel. Tá? Então, o uso capião também, segundo alguns doutrinadores, ela pode ser usada como forma de meio de defesa de propriedade e também entendido como forma de meio de aquisição de propriedade, móvel ou imóvel. Muitos alunos não imaginavam que poderia haver uso capião de bem móvel, mas pode. E ao longo da nossa explanação, nós vamos tocar nesse assunto para não confundir os conceitos, tá bom? Numa visão doutrinária, eu cito duas doutrinas aqui interessantes na questão conceitual. André Eduardo de Carvalho Zacarias fala que a uso capião é um modo de aquisição de propriedade e de outros direitos reais, pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais. E aí nós temos os requisitos dos artigos que nós vamos agora ler, pelo menos 2 artigos nós vamos trabalhar nessa explanação de hoje, mas sabemos que mansa, pacífica, duradoura e continuada são os requisitos da uso capião inicialmente, beleza? Segundo doutrinador que eu comento aqui é Flávio Tartus. Ele fala, constitui uma situação de aquisição do domínio ou mesmo do uso ou mesmo de outro direito, caso usufruto ou da servidão, pela posse prolongada. Nós sabemos que a posse prolongada é um requisito principal, não vai mudar. Se não tiver posse prolongada, não há que se falar de uso capião. O que eu sempre levanto a bandeira para discutir é posse mansa e pacífica. Aí eu discuto, porque eu não posso amarrar minha cabeça na interpretação de ser sempre posse mansa e pacífica, porque em alguns conceitos de uso capião, nós vamos encontrar que não é necessário ter a boa-fé. E aí eu começo a discutir a posse mansa e pacífica. Mas a questão da temporalidade, eu vejo como importante num dos requisitos de aquisição de uma propriedade através de uso capião, que é óbvio. Todos os artigos que falam especificamente de uso capião possuem requisito temporal. E aí nós vamos ver ao longo do nosso debate, tá? Então, posse prolongada. Assim, permite a lei que uma determinada situação de fato, alongada por certo intervalo de tempo, se transforme em uma situação jurídica, aquisição originária da propriedade. Beleza, de acordo. Então, nós temos 2 doutrinadores que falam basicamente a mesma coisa, de maneira um pouco diferente, tá? Fundamento através de correntes de entendimento, corrente subjetivista. Fundamento da uso capião é a presunção de que o proprietário abandonou o bem, renunciando-o tacitamente, tá? De fato, se realmente você tem um proprietário que ele não é obrigado a usar, gozar e dispor, vide artigo 1228 do Código Civil, que diz que é facultado ao proprietário usar, gozar e dispor. Então, se o proprietário, o particular ou o sujeito não usa, não dispõe e não goza de sua propriedade, abandona, entre aspas, deixa de frequentar aquele local, não passa para ver, não faz a manutenção e alguém entra naquele imóvel, é basicamente o que se entende a corrente subjetivista, tá? Que é o fundamento da uso capião, é a presunção de que o proprietário abandonou o bem, renunciando tacitamente. Deixou o bem parado lá, abandonado, outra pessoa entra e vai tratar daquilo como se fosse seu. Corrente objetivista. A aquisição da propriedade através da uso capião repousa na utilidade social do bem em questão. A uso capião tem, assim, como fundamento a consolidação da propriedade, dando juridicidade a uma situação de fato, a posse unida ao tempo. Então, nós sabemos que a própria corrente objetivista ela já entende da questão da utilidade social, coisa que a corrente subjetivista não entende, não aplica, mas a objetivista sim, e também cita e frisa sobre a questão temporal. A questão temporal sempre está presente. Obviamente que, independente da corrente subjetivista não fazer constar a questão da temporalidade, vai chegar um determinado momento que vai se esbarrar na temporalidade. E assim, nós vamos ver adiante quando nós formos ler 2 artigos para classificar 2 tipos, 2 espécies de uso capião, tá beleza?
Requisitos gerais e específicos. Nós sabemos que tratamos de direitos reais, nós sabemos que existe uma diferença entre direito real e direito pessoal. Então, o primeiro requisito que nós vamos falar aqui, que trata-se do estudo de direitos reais, é o requisito pessoal, que refere-se às características pessoais, bem como as atitudes do adquirente e do proprietário. Nós estamos falando sobre a forma como o adquirente lida com a questão da uso capião, tá? E eu destaco para vocês 3 itens ali. 1. O adquirente deve ter capacidade jurídica na forma da lei civil. Se não tiver, ele já foge dos requisitos gerais específicos com relação à pessoalidade. Não corre o prazo da uso capião contra absolutamente incapazes. Ok. Falando de requisito de temporalidade, esse prazo não vai correr se o adquirente for absolutamente incapaz. E aí, nós estamos remetendo o nosso estudo lá para o artigo 3º, 4º e 5º do Código Civil, que é a parte de Direito Civil 1, onde nós falamos sobre incapacidade absoluta, incapacidade relativa e capaz, tá? O cidadão plenamente capaz que se adquire essa capacidade após aos 18 anos. Se falamos também, quando nós estudamos Direito Civil 1, sobre a emancipação. E aí nós dividimos essa emancipação em emancipação legal, em emancipação voluntária e emancipação judicial. Explicamos tudo sobre essa questão e nós estudamos em Direito Civil 1. Mas para lembrar, e aí assim a gente enriquecer mais o nosso debate, se os incapazes, absolutamente, e os relativamente incapazes se emanciparem através dos requisitos da emancipação voluntária, ou seja, quando os pais e o menor desejam antecipar a capacidade, se comparecem a um cartório, se faz o documento e após registra e averba no cartório de registro de pessoas naturais, ele vai passar a adotar e adquirir a plena capacidade. Então, nessa situação, eu posso dizer para os senhores que será um caso de exceção. O menor é absolutamente incapaz, emancipado, quando adquire e antecipa a sua plena capacidade, o prazo, sim, irá correr. E assim funciona também no relativamente incapaz, quando se trata do pai ou da mãe não concordar com a emancipação e um dos pais ajuiza uma ação, quando nós temos aí a emancipação judicial, que a sentença deve ser homologada num cartório de registro geral de pessoa natural, tá? E também temos a emancipação legal, né? Quando, por exemplo, a mulher de 16 anos e automaticamente previsto na lei, ela se emancipa sem a necessidade da homologação judicial, tá certo? Então, antecipando a capacidade, é um caso de exceção que nós podemos tratar sobre a questão da contagem de prazo da uso capião, porque a pessoa, o cidadão particular, vamos dizer assim, que detém da sua capacidade plena, poderá sim realizar os atos totais, total ato, né? Atos da vida civil. E aí, no terceiro item ali, considerando ser o uso capião uma espécie de prescrição aquisitiva, há de serem observadas as causas obstativas, suspensivas e interruptivas da prescrição, elencadas nos artigos 197 a 202, que fala sobre a questão de prazo de prescrição nesses artigos com relação à contagem, né, temporal da uso capião. Tá? Avançando, o requisito real, nós falamos a diferença entre direitos reais e direitos pessoais, nós já estudamos isso antes da nossa prova. Requisitos reais referem-se ao objeto da uso capião, é dizer, aos bens e direitos suscetíveis de uso capião. Tá? Só podem ser usucapidos os bens apropriáveis. Não podem ser usucapidos os bens fora do comércio, bens públicos, os bens que, pela natureza da relação jurídica que autoriza a posse do possuidor, não podem ser usucapidos, como, por exemplo, condôminos usucapir área condominial. E eu posso citar também, quando nós falamos sobre... Deixa eu ver se tem mais alguns incisos aqui. Não, a linha. Não coloquei.
Com relação a esse item C, nós podemos falar da natureza jurídica, nós lembramos de quê? Um contrato de locação, que é regido por uma lei específica, uma lei especial. O objeto dessa locação, que é um imóvel, não poderá ser usucapido. Por quê? Existe um contrato que reza a vontade entre as partes, com normas dispositivas, cláusulas que exprimem a vontade das partes. Tá? E aí vigora-se e está presente o princípio E o princípio agora? Que se vocês estivessem aqui estivessem na sala de aula me ajudaria. Pacta sunt servanda. O princípio da pacta sunt servanda é aquele princípio que se faz lei entre as partes. Então, esse princípio está presente dentro da boa-fé, né, dentro dos requisitos principais do direito contratual. Então, se eu tenho normas dispositivas de relação jurídica, contrato de locação, contrato de comodato, contrato de uso, cessão de direito, relação condominial, já afasta completamente a possibilidade dos requisitos da uso capião. Então, esses bens que são objetos de contratos regidos por normas dispositivas não podem ser usucapidos. Beleza? Nós conversamos sobre isso em sala de aula, inclusive. Características da posse ad uso capionem. Regras. Os atos de mera tolerância não induzem posse. Assim, vejamos o artigo 1208. A posse consentida não pode ser usada para fins de uso capião, posse decorrente de aluguel. Nós citamos ali no item anterior sobre isso. Condomínio, havendo tolerância dos demais condôminos, não há uso capião. Posse com intenção de dono, animus domini, teoria de Savigny, que nós já estudamos. Posse mansa e pacífica, sem qualquer contestação por parte do proprietário. A posse contínua e duradoura, sem interrupção, esqueci de fechar ali o parêntese, admite-se a soma das posses. Não se aplica uso capião especial no artigo 1239. Aí nós vamos ver, não hoje, mas em outro momento, a questão da uso capião especial. Posse justa, sem vícios objetivos, sem a violência, sem precariedade, sem clandestinidade. Posse de boa-fé e com justo título, que é a regra geral. Nós debatemos sobre isso em sala de aula, porque lendo assim, vocês não vão compreender lendo rápido. Mas nós debatemos em sala de aula o seguinte, vimos que falamos sobre posse mansa pacífica, sobre título, né? Título que pode ser executivo, extrajudicial, justo título. Quando se fala em justo título, eu levantei uma bola na sala de aula falando, e o que você entende sobre justo título? É uma palavra bastante usada quando estudamos uso capião, né? Se eu tenho um contrato de locação, eu tenho justo título, mas acontece que em alguns conceitos de uso capião, que nós vamos ver mais adiante, o conceito exige um justo título. Então, poxa, se nós estudamos sobre contrato de locação, que não pode ser, o objeto não pode ser usucapido, por conta de uma relação jurídica, como é que se exige o justo título, né? Se o justo título comprova a locação. Mas aí é que tá. Quando eu falei no início para vocês, peguem em tese o básico de que o conceito de uso capião é posse mansa, pacífica, duradoura e continuada, peguem esses requisitos, analisem esses requisitos perante o caso concreto, porque eu posso muito bem comprar um imóvel e ao invés de receber um contrato de compra e venda, eu recebo um contrato de cessão de uso, ou um contrato de cessão de direito, ou um contrato de promessa de compra e venda, que não é um contrato de compra e venda. Pago o valor, recebo as chaves e assino um desses 3 contratos. Esses 3 contratos, cada um deles tem força executiva, porque é regido de normas dispositivas, com cláusulas contratuais e que podem ser executados. São considerados títulos executivos extrajudiciais. Não há intervenção do poder público naquele momento da assinatura do contrato, porque esse contrato vai trazer a vontade das partes. Tá certo? Então, eu tenho justo título.
Não estou falando de contrato de locação, estou falando de cessão de direito, cessão de uso, cessão de posse, promessa de compra e venda. E posso falar diversos outros contratos aqui que não comprovam a propriedade propriamente dita, considerando a redundância, tá? E o trocadilho. Não comprova. O que comprova a propriedade é a escritura pública e meu nome. Se eu tenho qualquer desses contratos, inclusive o contrato de compra e venda, eu não comprovo a propriedade. Eu comprovo que eu tenho ânimos de comprar aquilo ali, eu tenho a vontade de comprar aquele bem. E somente o contrato de compra e venda eu posso transformar numa escritura pública, porque é um contrato de compra e venda. Eu levo em cartório, registro, autentico e transformo numa escritura pública de compra e venda, porque o objeto do contrato de compra e venda é a compra e venda. Eu não vou poder pegar o contrato de cessão de uso ou cessão de direito para registrar uma compra e venda, não vai ter como, porque são contratos completamente diferentes, com princípios completamente diferentes. Porém, se o vendedor me oferece o bem, recebe o preço, recebe o valor completo, me passa um contrato de cessão de direito ou uso, botar lá, cessão de uso, e eu entendo como compra, e ele também, mas o contrato é um contrato diferente, ele desaparece do meio jurídico, do mundo, né? Viaja, sei lá, desaparece, eu tenho um justo título, que eu posso provar judicialmente ou extrajudicialmente a minha uso capião. Eu tenho os requisitos preenchidos para uso capião. Basta apenas analisar o quesito temporalidade. Eu tenho a posse mansa, posse pacífica, ininterrupta, continuada, com justo título e boa fé. Beleza? Eu estou dando um exemplo de requisitos que eu tenho através de um justo título para adquirir, para ter aquisição de uma propriedade imóvel dentro do nosso estudo. E aí, partindo desse ponto, nós vamos estudar duas espécies hoje, e aí na próxima semana nós vamos estudar mais outras, o tempo que permitir a gente vai estudar 2 ou 3, e aí gravo o vídeo, vocês vão juntando, por isso que eu identifiquei esse vídeo como primeira parte, tá? Fica essa ideia um pouco entreaberta aí na cabeça de vocês, para a gente ir fechando dentro do nosso assunto. Beleza? Então, uso capião de bens públicos. Eu falei até na sala de aula para vocês que estiveram presentes lá, súmula 340. Leiam a súmula 340 do STF, que fala sobre bens públicos. A aquisição por uso capião, desde a vigência do Código de 1916, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. E aí é bem interessante falar sobre isso, porque eu sempre falo em sala de aula também. O direito não é uma ciência exata. Eu posso criar uma teoria ou uma tese sobre isso. Alguns doutrinadores entendem já que os bens dominicais podem ser objeto pode ser adquirido por uso capião. Mas não sabemos quem vai ser o julgador e o que o julgador entende. Eu trouxe, em sala de aula também o debate sobre a questão da personalidade, o momento de adquirir a personalidade, nascimento com vida ou a fecundação, porque o nascituro também tem direitos. Alguns entendem que não, alguns entendem que só adquire esse direito com o nascimento com vida. Se for natimorto, não vai ter direito nenhum, nem nunca teve. Mas outros entendem que não. A fecundação já gera o direito, já começa a adquirir o direito de personalidade, tá? Isso tudo é discutido, mas que é o que eu sugiro para vocês. Estudando para concurso, qual é a banca? Quem está na banca? Qual é a referência bibliográfica? Quem são os autores dos livros que eu tenho que ler? Busquem nesses autores, nesses doutrinadores, o que cada um entende sobre determinados temas polêmicos, principalmente em direito civil, que nós temos diversos temas polêmicos. Propriedade intelectual. Será que eu posso adquirir uma marca ou uma patente por uso capião? Alguns entendem que sim, outros entendem que não. Então, vai depender da banca. O que temos que saber é o direcionamento do nosso estudo
e saber fundamentar a nossa resposta. Mesma coisa aqui, alguns entendem que pode-se haver uso capião de bem público dominical. Outros entendem que não, que a maioria é esmagadora justamente por conta da súmula 340 do STF. Mas existem entendimentos, tá? Vamos buscar quem entende sobre esse assunto dessa maneira. Bens dominicais são bens que não têm finalidade pública, apesar de ser público. Eles não têm finalidade pública. Não são de uso comum do povo e não são de uso especial, como, por exemplo, um terreno baldio. Terras devolutas são bens de áreas remanescentes de sesmarias, não colonizadas e transferidas ao domínio do Estado. Também são definidas como terras públicas sem destinação pelo poder público e que em nenhum momento integram o patrimônio de um particular. Terras devolutas, bens dominicais, não podem ser objetos de uso capião. O particular não pode almejar terras devolutas e bens dominicais como em uso capião, salvo aqueles entendedores que podem sim. Mas, na realidade, há vasto esmagador entendimento de que não pode. Eu entendo que não pode, porque o princípio básico e o conceito básico do estudo do direito civil já prevê que bens públicos não podem ser objeto de uso capião. A Constituição Federal fala sobre isso, o Código Civil também fala sobre isso. Tá? Sesmarias, nós falamos sobre sesmarias em cima, não me custa nada destacar aqui. Eram terrenos abandonados pertencentes a Portugal e entregues para ocupação, primeiro no território português e depois na colônia do Brasil, onde perdurou de um ano de 1530 até 1822, isso é só a título de esclarecimento. A Constituição Federal, no seu artigo 183, parágrafo 3º e 191, parágrafo único, destacam, é porque eu poderia destacar aqui, mas aí peço para vocês pegarem a Constituição, buscar ou até mesmo no Google para ler. O artigo 183 e 191 da Constituição, que fala sobre a proibição expressa da uso capião de imóveis públicos, tá? Mesmo que ele seja urbano ou rural. Então, a uso capião urbana e rural de bens públicos é expressamente proibida na forma dos artigos 183, parágrafo 3º da Constituição e 191, parágrafo único da Constituição Federal de 1988. O legislador trouxe para o Código Civil de 2002 o artigo 102, que vai repisar, que vai confirmar, que vai ratificar o que está previsto no artigo 183, parágrafo 3º e o artigo 191, parágrafo único da Constituição, onde no próprio Código Civil está prevista a impossibilidade, ou seja, a proibição de uso capião de bens públicos, imóveis públicos, beleza? Então, bota uma observação ali, ó. Alguns doutrinadores defendem a possibilidade de uso capião de bens dominicais, como as terras devolutas, e em razão de serem alienáveis e, portanto, presumíveis como prescritíveis e usucapíveis. Isso aí são entendimentos que vocês precisam saber, tá? Qualquer embate em prova de concurso, busquem o entendimento doutrinador da referência bibliográfica e o entendimento da banca. Na nossa prova de redação, obviamente, não há possibilidade de colocar uma questão polêmica desse jeito, tá certo? Vamos para a questão técnica, para a questão teórica e prática que o professor tem colocado em sala, comprovando a efetividade daquele entendimento e sustentando com base legal e doutrinária. Aí sim a gente consegue trabalhar com segurança, porque é o básico que nós precisamos, e vamos entrando mais ainda no básico para ficar um pouquinho mais profundo. Tá? E aí depois vocês busquem outros tipos de interpretações, dependendo do tipo de concurso que você quer fazer. Nesta aula estudaremos duas espécies de uso capião. Foi o que deu de tempo para a gente falar sobre isso na aula passada. A uso capião ordinária, comum e por posse-trabalho. E a uso capião extraordinária, comum ou por posse-trabalho. E aí eu destaco os artigos que nós vamos ler, tá? Que é o artigo 1242, caput.
E o artigo 1242, parágrafo único. E a gente começa a trabalhar aqui sobre essas espécies de uso capião. Artigo 1242, que nós ditamos em sala, nós fizemos uma divisão entre essas espécies de uso capião, fizemos algumas anotações com relação às exigências e depois seria interessante vocês mesmos desenvolverem um quadrinho comparativo de cada espécie para observar a exigência temporal e a exigência de justo título, ou não. Tá? A temporalidade ela vai variar, inclusive com relação à metragem do imóvel, tá? Do bem. Então é interessante fazer um quadrinho comparativo. Nós debatemos em sala, eu acredito que ficou bacana, e aqui embaixo eu vou colocar mais ou menos uma forma de organização para vocês terem um contato visual da diferença entre essas classificações. O artigo 1242 fala assim, nós estamos falando da letra fria da lei agora, tá? Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Falamos aqui que o cidadão pode usucapiar, tem requisitos para usucapiar uma propriedade imóvel, desde que ele tenha a posse contínua e incontestadamente, e também que ele tenha o justo título, e que esse justo título seja gerado por boa-fé. E ele está possuindo esse imóvel por 10 anos. Então, eu classifiquei aí o conceito de um tipo de uso capião. Nós vamos explicar melhor embaixo. Parágrafo único do artigo 1242. Será de 5 anos, nosso prazo já mudou, previsto neste artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente. Então, se eu tenho uma compra daquele imóvel, eu tenho um justo título comprovando que eu comprei aquele imóvel, esse prazo reduz para 5 anos, com base no registro constante no respectivo cartório. Então, esse documento tem que estar registrado no cartório. Cancelada posteriormente, desde que os possuidores neles tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Então, beleza. Eu estou classificando outra espécie de uso capião, só que essa outra espécie eu tenho 5 anos de posse, eu tenho que morar nesse local ou realizar investimento, né, de interesse social e econômico. Então, essa conexão de ou e é muito importante vocês considerarem na interpretação dessa espécie de uso capião, beleza? Então, nós temos a redução de um tempo de 5 anos. Eu tenho que ter o justo título, porque eu falei de aquisição onerosa, tenho que ter aquisição onerosa, mas para isso eu tenho que ter o justo título, né? Tenho que ter a posse, tem que ter o requisito de temporalidade, tem que estar registrado em cartório. Então, nós temos aqui, no artigo 1242 e caput, né? E parágrafo único, duas espécies de uso capião, que vamos falar agora adiante, tá? A primeira, que é a uso capião ordinária, ela se subdivide em uso capião ordinária comum, que é o caput do artigo 1242, e uso capião ordinária pós-trabalho, que é o parágrafo único, né? Considerando essa palavra final pós-trabalho, justamente porque nós temos aqueles requisitos de investimento dentro desse conceito. Como nós já lemos o caput desse artigo, nós entendemos que a uso capião ordinária comum, ela exige o justo título, que é qualquer título hábil a produzir aquisição, mesmo que não registrado. Ela prevê a exigência da boa-fé, que é a subjetiva, ela é sempre prevista na relação contratual. Ela prevê a posse mansa, pacífica e ininterrupta e com ânimos domini, e prevê o prazo de 10 anos, que é o nosso requisito de temporalidade, beleza? O artigo 1242, caput, é a uso capião ordinária comum. A uso capião ordinária por pós-trabalho, que é o parágrafo único, já reduz o prazo de 5 anos. Ela exige a aquisição onerosa, exige o título, o justo título registrado em cartório, porém posteriormente cancelado,
exige o estabelecimento da moradia ou, aí esse conectivo tem que ser marcado, o investimento de interesse social ou econômico, tá? E econômico, na realidade. Desconsidera aí esse ou final, e econômico, na forma do que está previsto a parte final do parágrafo único. Ou seja, artigo 1242, parágrafo único, infine, que é a parte final. Tá? Desde que os possuidores nele tiverem estabelecidos a sua moradia ou realizado investimento de interesse social e econômico. E econômico. Tá? Posse mansa, a posse é mansa e pacífica, não tem para onde correr nesse sentido, porque houve uma relação de compra e venda, houve o estabelecimento de uma moradia, não tem interrupção, tem a questão da temporalidade de 5 anos, tá certo? Então, o material que vocês vão receber já vai estar retificado essa parte final do investimento de interesse social e econômico, tá? Fazendo essa ressalva aí. Então, beleza, galerinha. Nós falamos aí sobre a uso capião ordinária e agora falamos do artigo 1242. Para fechar a nossa conversa, uso capião extraordinária que está prevista no artigo 1238, caput, e 1238, parágrafo único, onde nós vamos subdividir essa uso capião extraordinária em 2 partes, tá? Aquele que, por 15 anos, olha a temporalidade já aumentando, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe a propriedade, independentemente de título de boa-fé, já começamos a traçar um entendimento um pouco divergente com relação à má-fé, à boa-fé, como critério de uso capião. E aí, no próprio caput que fala independente de título de boa-fé, de título e boa-fé, então se eu não tenho título e não tenho boa-fé, eu sei que existe um proprietário, eu entro, eu cerco, eu construo, eu moro, não tenho documento e não estou de boa-fé, eu estou de má-fé. Será que esse ato que eu levanto essa questão de entrar, invadir, levantar uma cerca e construir uma casa é uma posse que eu tenho mansa e pacífica, ou esse ato poderá ser considerado como uma agressividade, né? Como uma violação de um direito? Tá? Então, por isso que eu deixo eu tenho guarda as minhas ressalvas com relação à posse mansa e pacífica sempre. Eu entendo que nem sempre a posse é mansa e pacífica. Lógico, ela tem que ser duradoura e tem que respeitar os requisitos da temporalidade. Aí sim, sempre. Não tem como usucapir um bem imóvel sem respeitar o requisito da temporalidade prevista nos artigos do Código Civil, principalmente nesses 2 que nós estudamos, que se desdobram em 4 com relação ao parágrafo único, porque modifica a temporalidade ali. Tá? Então, esse artigo 1238, que é a uso capião extraordinária comum, que é o caput, ele não prevê o justo título, não prevê a boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Agora, a uso capião extraordinária por pós-trabalho, que é o parágrafo único, o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 anos, não é mais 15. Se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, nessa situação da uso capião extraordinária por pós-trabalho, são 3 situações alternativas e não cumulativas. Estabelece a moradia habitual no imóvel ou realiza obras ou serviços de caráter produtivo, beleza? Aqui eu faço meio que um mapa mental para vocês.
A uso capião extraordinária comum, como nós lemos, é o caput do artigo 1238, que nós já lemos, exige a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimos domini, não exige o justo título, não exige a boa-fé, e o prazo é 15 anos, requisito temporal de 15 anos. A uso capião extraordinária por pós-trabalho está previsto no artigo 1238, parágrafo único. Ele não exige justo título, não exige boa-fé, exige a moradia habitual, o estabelecimento da moradia habitual, ou exige a obra, ou exige o serviço de caráter produtivo. Sendo assim, o prazo se reduz para 10 anos. Então, nós temos aqui requisitos de temporalidade divergente com relação a uso capião extraordinária, tá? E os critérios de ter justo título ou não já são similares, tá? Peço aos senhores que façam um quadrinho para fazer essa comparação desses requisitos da uso capião extraordinária, pós-trabalho e comum, além da questão da uso capião ordinária, a mesma coisa, para que fique na mente de vocês essa questão dos requisitos. Na próxima aula, a gente vai ficar por aqui, já fechei aqui, show de bola, fechamos a primeira parte do estudo sobre o uso capião, ficou bem detalhado, ficou bem legal, bem técnico. Na próxima aula vamos trabalhar uma questão, né, para identificar essas espécies de uso capião que estudamos na aula passada. Vamos startar as próximas espécies e citar exemplos e trazer esse conteúdo de uma maneira mais tranquila para você que está estudando na graduação e para você que está se preparando para concurso e acompanha nosso canal. Beleza? Então, agradeço aí a todos vocês a dedicação de tempo. Espero encontrar com todos na próxima. E obrigado por tudo. E até a próxima e vamos para cima.